mais um episódio bacana aqui na Carreta Agro pelo Brasil, né? Então esse episódio, ele é mais uma ação, né, do Senar, da CNA, daqui da nossa regional da Paraíba. Estou aqui com um coordenador, né, de um projeto muito bacana que se chama Jovem Aprendiz. E estou com meu amigo Saulo e minha amiga Maria Eduarda, que são exemplos próprios de conclusão e de resultados positivos desse projeto, né, meu amigo Ricardo? Me fala um pouco como é que funciona esse projeto, você pode até se apresentar melhor, e como é que funciona tudo isso na prática e na teoria. Vamos lá, vou contextualizar um pouco sobre o programa, né? O programa Jovem Aprendiz, ele foi criado por força de lei, né? E hoje faz parte da CLT e é regulamentado por uma portaria, que é a 3872, que é a última portaria da aprendizagem. E para explicar um pouquinho melhor, a aprendizagem, ela precisa de vamos dizer assim, dois protagonistas, né? Um é a empresa, que contrata o jovem aprendiz por força dessa lei, e tem um outro lado, que é a entidade formadora, que é no caso específico nosso aqui, o Senar. Então, algumas entidades do CMS já são, por natureza, qualificadoras nessa parte, entidades formadoras da aprendizagem rural, e que tem essa missão, né, de capacitar esses jovens para, muitas vezes, a primeira oportunidade de emprego para esses jovens. Então, é muito importante isso, tem esse viés social. E são aqueles jovens, né, que têm entre 14 e 24 anos, a depender do curso, são enquadrados na cidade, mas a data limite é 24 anos, exceto para aqueles casos em que o aprendiz é PCD, que aí sim pode ser uma idade maior do que isso aí. Com relação à aprendizagem em si, né, o Senat trabalha em vários cursos, né, de formação. Hoje tem a parte mecânica de tratores agrícolas, tem a avicultura e postura e corte, tem auxiliar administrativo e financeiro, né, cultivo de cana-de-açúcar, tem várias formações. Então, nosso foco é a aprendizagem rural, né, para levar essa capacitação, esse treinamento para esses jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho, primeiro emprego, em uma área que a gente vê que é muito carente ainda nessa parte, que é a parte rural, que às vezes o jovem não tem muita oportunidade. Se na parte urbana já não tem tanta oportunidade assim, na rural é um pouco mais escasso. E a aprendizagem segue nessa parte aí com uma grande importância social. E até para pegar aqueles jovens, né, que tem a certa vulnerabilidade social, dar aquela chance a ele desenvolver como profissional. Muito bacana, né? É muito bonito isso quando a gente vê. Tem um episódio, né? Vocês podem procurar aí um episódio falando sobre a tag universitário, né? Então o Senar também está inserido. A gente se preocupa, né? Em nome do Senar, da CNA, né, das federações, a gente se preocupa com a sucessão, né? A gente quer realmente manter, né, o conhecimento agro, a gente quer perpetuar isso aí, e só o que tem a ganhar, a empresa e produtor rural no final sempre ganha, né, Ricardo? Agora, queria lhe perguntar, como é que o jovem tem acesso? Existe um pré-requisito para ele se aderir a esse programa? Como é feito essa divulgação, esse acesso ao jovem nesse programa? Bem, a lei da aprendizagem determina, né, que o percentual mínimo é de 5% e pode ser até 15% em relação à força de trabalho da empresa, né? Aquela força de trabalho que exige qualificação profissional. Então, você é uma empresa que tem 100 funcionários que exige qualificação profissional, no mínimo 5% dessas vagas terão que ser destinadas ao jovem aprendiz, para o programa de aprendizagem. E hoje, quem faz a seleção é a própria empresa, né? Ela, nas suas redes sociais, no seu próprio site, ela divulga as vagas, priorizando sempre aquelas pessoas que têm prioridade por lei para o programa de aprendizagem. E após fazer essa seleção, a empresa, ela nos comunica, no caso do Senar, para que a gente possa estar abrindo as turmas e oferecendo o programa de aprendizagem, né? Já com esses jovens já pré-selecionados, por assim dizer. E aí eles vão percorrer um caminho que chega em torno aí de 24 meses hoje. A gente começou com turmas de 12 meses de duração e hoje está próximo de 24 meses. Prolongou esse tempo agora na parte da aprendizagem rural. Bacana. Vamos conversar agora com. Então, estou com o Saulo aqui. Saulo está começando. Depois eu pego uma palavrinha aqui de Maria, que Maria já é um resultado que já foi satisfatório, né, Maria? Sim, Hoje trabalha na parte da administração da milharia, é isso. isso. Mas antes, Saulo, eu queria lhe perguntar. Tá começando agora, Saulo? Tá começando? Qual é essa experiência? Me fala um pouco como tá, como é a experiência desse projeto aí. É uma experiência muito bacana, né? Eu tô já chegando no final do ciclo, né, de aprendizagem, já próximo de estar indo efetivamente à empresa, né, a qual me contratou, né, como aprendiz. Foi uma experiência muito bacana, onde passaram alguns profissionais do Senar que
sua própria história de vida já era uma aula. Ele não precisava, muitas das vezes, citar um exemplo didático dos livros, mas apenas compartilhando alguma história de vida, ele já conseguia transmitir todo aquele conhecimento que ele precisava. Foram, assim, inúmeros aprendizados, inúmeras dinâmicas, inúmeros contatos com profissionais de extrema importância, tanto no meio educacional quanto em suas carreiras, né, de profissão. Cito aqui alguns nomes que me marcaram muito. Ademar, da logística, assim, um professor incrível, que eu não tenho nem palavras para descrever. Ítalo, com o seu conhecimento referente a drones e tudo mais, era até bacana, pois ele comentava bastante sobre como era ele estar presente em algumas comunidades um pouco mais afastadas, e quando ele chegava com um drone mostrando todo o potencial que poderia agregar ali na agricultura familiar ou naquela pequena empresa que estava começando, que as pessoas ficavam assustadas por não ter tanto contato com isso. Cito também Fernanda, da contabilidade, que foi uma professora excepcional, muito engraçada, muito divertida. Mostrou que a matemática não é algo chato, não é algo difícil de aprender. Cito também a Ana Carolina, de informática, faz parte da minha área que estou na graduação e que foi também um exemplo muito bacana. E por fim a Kênia, que uma pessoa assim com uma história de vida sensacional, uma mulher vencedora, uma mulher trabalhadora que superou inúmeros desafios para estar ali e com aulas também bastante dinâmicas, com ideias criativas nos momentos de trabalho em equipe durante as aulas. Que bacana, Saulo. Faz quanto tempo já? O curso é 2 anos, né, Ricardo? 2 anos, um curso, Isso. né? É bacana isso, eu vejo o Saulo, né? Esbanjando elogios, né? Animado, né? A gente vê, meus parabéns aí, Saulo. Obrigado. Dá para ver a sua articulação na sua conversa, no seu reconhecimento do trabalho, né, Ricardo? E eu lhe pergunto, Ricardo, quando é escolhido esses instrutores para dar esses treinamentos, é escolhido bem ao perfil de cada unidade que é recorrente lá, né? Isso. Para cada unidade curricular, para você ter ideia, um curso tem em média 14 módulos, né, teóricos. E para cada módulo tem um professor específico que vai dar aquela matéria, aquela disciplina na qual ele é especialista, né? Justamente para que o jovem possa aproveitar o máximo possível aquele conteúdo, realmente faça diferença no aprendizado dele. Então cada professor é selecionado com base no perfil para dar aula para jovem aprendiz e na expertise na área pretendida para o curso. Bacana demais, viu? Então, o que era o Saulo antes do Jovem Aprendiz e não concluiu ainda, né? Mas como é que tá sendo agora, assim? Tu sempre trabalhou, tu sempre morou em área rural, como é? Me conta um pouco da sua história e como é que tá sendo agora vivenciando essa experiência? Tá animado para o fim? Sim, eu moro na cidade de Mamanguape, né? Uhum. Então, canaviais não faltam ao redor da cidade com suas grandes usinas. E o Saulo que entrou era um Saulo um pouco tímido, que não conseguia falar uma frase completa em público, não conseguia expressar as suas emoções, os seus pensamentos. E através, né, de alguns professores do Senar, dos quais já citei alguns exemplos que me marcaram bastante, eu pude desenvolver essas habilidades, habilidade de comunicação, uma habilidade que, querendo ou não, é algo bastante requisitado, né, no mercado de trabalho. Sobre a parte do agro, né, sempre tive uma curiosidade, né, sempre tive essa vontade de conhecer mais, pois morar em uma zona que é um misto de urbana e rural, traz esse sentimento, né, de por que tem tanta cana-de-açúcar aqui ao redor, por que a gente tem tantas empresas grandes e essas empresas chamam jovens com uma certa inexperiência e tudo mais. Foi através do Senar, né, que tive esse conhecimento da lei, que o Ricardo falou, inclusive. Foi através do Senar que estou tendo, né, o contato mais com algumas técnicas de produção do agro em si, em especial referente ao trabalho com a cana-de-açúcar, né, e sobre o açúcar mesmo, sobre a produção de etanol. Então, o Senar teve esse papel importante na minha vida, está tendo esse papel importante na minha vida, me tornando uma pessoa mais comunicativa, com uma capacidade de trabalhar em equipe mais tranquila, com um pensamento crítico sobre as informações, também com uma capacidade de
conseguir delegar funções ali devido, né, tantas práticas e dinâmicas que tem dentro da sala de aula referente ao trabalho em equipe, que é necessário. E abro um parênteses para compartilhar uma pequena experiência onde o professor Ademar, inclusive, ele me solicitou para que eu fosse o líder da sala naquele dia durante uma atividade de trabalho em equipe. Pois, como a gente conversava muito após as aulas sobre questões de logística do nosso país, que ainda não está numa situação como gostaríamos, né? E principalmente nas zonas rurais, eu pude ter um pouquinho do contato do que era ser um professor dentro da sala de aula e também de ser um líder, não um líder ou chefe carrasco, mas pelo contrário, delegando funções aos colegas que eu já tinha um certo contato e sabia qual era o ponto fraco, qual era o ponto forte daquele colega naquela atividade, naquela determinada atividade. E aí foi uma experiência muito bacana, onde eu pude me aproximar mais dos meus colegas e também trabalhar algumas características em mim que ele viu e que eu não tinha essa visão do o meu eu como, digamos assim, vendo de uma terceira pessoa, vendo de um ponto de vista mais amplo. Então, o Senar teve esse papel, está tendo, né, novamente, esse papel importante na minha formação como profissional do trabalho. Acredito que eu não teria tanto conhecimento sobre tantas áreas diversas, não só referente à logística, não só referente à contabilidade ou informática, mas sobre habilidades emocionais, sobre habilidades comportamentais, que através, né, do Senar eu pude ter esse contato, essa experiência, esse aprendizado também. Que bacana, Saulo. É um relato que dá até para bater palma, né? Muito bem, Saulo. Eu acho que o Saulo antes, né? Eu acho que ele já nem toparia de estar vindo aqui. Fala muito bem, né? E Obrigado. certeza, no final vai ter um futuro brilhante. Agora, e a Maria Eduarda que está aqui ao seu lado? Primeiramente, um prazer, porque é muito bacana, principalmente porque a gente sabe, né? O inserimento da mulher no agro já é um desafio, né, Maria? E você está aqui, você concluiu, é uma egressa, né, do Jovem Aprendiz, né? Me fala aí para o pessoal que tem curiosidade do próprio jovem que pretende estar inserido nesse projeto. Me conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi, o que mudou na sua vida. Então, vamos lá do início, né? Eu fui contratada em 2016, em dezembro, é uma turma antiga. E assim, lá na parte teórica, para vocês terem ideia, porque eu falei até com o Ricardo em outra oportunidade, que eu vim partilhar sobre esse período de aprendizagem, eu mal falava. Literalmente eu mal falava. Eu era travada, eu não ia em mercado, minha mãe que fazia tudo por mim. Só que eu fui incentivada a participar do curso de Jovem Aprendiz, lá na usina Miriri, e fui selecionada. E no período de aprendizagem, como o Saulo mesmo citou, assim, é impressionante. A gente vai desenvolvendo várias áreas. E assim, aqui mais era preocupante para mim era a questão de comunicação, que eu desenvolvi muito lá com o professor Oliveiros. Oliveiros, eu não sei se ainda continua no Senar, mas ele é uma pessoa extremamente extraordinária. Ele teve até uma dinâmica, que eu até citei em outra oportunidade, que era o trabalho, era para falar sobre protagonista e vitimismo. Aí todo mundo em equipe lá desenvolvendo o trabalho. E no final, ele iria escolher, ele só disse no final, né? 2 pessoas, não sei nem se ele lembra. 2 pessoas para apresentar. E quem que ele escolhe? Os mais tímidos. E quem era? Maria Eduarda, e tinha outro rapaz lá, quase que eu infartava. Mas deu certo. E com o tempo a gente foi desenvolvendo isso. E assim, eu vi que até no período também da aprendizagem eu me descobri, porque assim, como eu tinha dito antes, eu achava, quando eu era adolescente, que eu queria ser designer de moda. E na minha cabeça eu ia ser design, só que no período que eu estava como aprendiz, eu fui gostando. As aulas de rotinas administrativas, saúde do trabalhador rural, desenvolvimento de pessoas, eu também me desenvolvi. E assim, cresceu meus olhos. Não, eu quero essa área administrativa. Então, lá na empresa, então, eu tenho que colocar em prática tudo que eu aprendi aqui. Aproveitar ao máximo, porque os conteúdos são riquíssimos, os professores também passam muito bem. E uma dificuldade que eu tinha também, até uma superação, é questão de informática, porque eu não tinha, na época eu tinha 18 anos.
eu nunca tinha tido contato com o computador, assim, para ver questão de Excel, de Word, essas questões todas. A gente, lá em casa, eu sou filho do trabalhador rural. A gente teve tudo que precisou, mas nem tudo que queria. Então, eu não tinha tido esse contato ainda. O primeiro contato que eu tive com a informática foi no curso do Senar. E, assim, foi muito proveitoso. Quando a gente foi para a parte da empresa, eu disse, não, agora é minha hora de colocar em prática tudo que eu aprendi lá no Senar, tudo que foi dito, tudo que foi aprendido, e assim, foi extraordinário. E assim, as pessoas lá na empresa também me acolheram muito bem, foi muito bom. E assim, eu passei o tempo lá que encerrou o contrato, com um mês depois, Rápido, né? foi Foi bem muito rápido, eu fui contratada. Eu fui contratada como a- apre- auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, na verdade, desculpa. Depois fui promovida a assistente de pessoa e hoje sou analista de folha de pagamento. E o Senar contribuiu muito, e até aproveito a oportunidade de mais uma vez agradecer ao Senar por todo o conhecimento, por todo o cuidado com os jovens aprendizes. E assim, o Senai, ele muda as vidas das pessoas, assim como mudou a minha. Eu não imaginava estar hoje como analista de folha de pagamento da usina Miriri. Às vezes até no ônibus, é como se a ficha não tivesse caído depois desse tempo todinho. Eu vejo no ônibus, assim, quando a gente passa na área, eu moro em Capim. Quando a gente passa lá, no caminho, passa por trás da usina, aquela dimensão, aquela indústria que está todo vapor, movimentando. Aí eu fico, oh, meu Deus, eu não acredito que hoje eu sou analista de folha de pagamento da Miriri. E eu me vejo também lembrando dos momentos no Senar, do curso de aprendizagem no Senar, as dinâmicas, tudo que foi feito para desenvolvimento. E foi incrível. Muito obrigada, viu, Ricardo, mais uma vez. Eu não perco a oportunidade de agradecer ao Senar por todo o cuidado. Isso é muito legal, né, Ricardo? Porque, como Maria fala e Saulo fala, eles falam com vamos dizer assim, com um ânimo de brilhar os olhos e mostra que realmente o Senado está fazendo a diferença e que não é apenas uma aprendizagem, é uma evolução pessoal de cada um de vocês. Vocês chegam de um jeito e vocês terminam o curso, o projeto de uma outra pessoa, né? Então isso é muito fundamental, né, Ricardo? Com certeza, eles falam com a autoridade de causa, inclusive, né? E mostrando que o curso do Senar vai muito além da parte técnica, né? Vai de competências pessoais, que é muito requisitado hoje no mercado de trabalho. Vai muito além da técnica. É como se comportar no mercado de trabalho, na empresa, como se comportar diante de uma dificuldade. Vai muito além da parte técnica propriamente dita, né? Isso que propicia a esse jovem alcançar voos, né, maiores, como a Maria Eduarda aqui, que começou como assistente e foi migrando, hoje está como analista e quem sabe depois uma gerente do departamento. E o Saulo aí, né, vai também seguir o seu caminho, certamente vai sim, que a gente vê que é um caba também primeira de luxo. Acho que só para encerrar, Ricardo, eu gostaria também que você faça de números, né? Quantas turmas foram concluídas, quantos jovens foram formados, né? Poderia falar um pouco desses números para nós aqui, a nível Paraíba? Vamos lá. Nível Paraíba do Senar iniciou a aprendizagem em 2015, né? A gente começou com 2 turmas apenas. Hoje estamos com 10 turmas de aprendizagem aqui no estado, com cerca de 250 jovens. Se a gente pegar o histórico de 10 anos, está completando já esse ano, né? Vamos fazer até uma festa depois para comemorar esse marco de 10 anos de aprendizagem do Senar Paraíba. Passou mais de 1.000 jovens, foram capacitados pelo Senar e com um bom aproveitamento, né? Agora recente, não é um dado oficial, mas a gente já levantou um pouquinho, conversando com as empresas, que mais de 40% dos jovens foram efetivados ao final do contrato. E a gente espera aumentar mais ainda esse número. Então é gratificante a gente ver que o Senar está transformando vidas, né? Vai muito além de capacitar e transformar vidas, melhorar as condições de trabalho no agro e fomentar esse setor que só cresce no país. Então é isso. Então eu acho que eu dou por encerrado, viu? Muito bacana essa finalização de Ricardo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois. É muito importante a presença e o relato de vocês, porque faz com que o projeto continue caminhando, crescendo e que tenha jovens cada vez mais sendo mudado realmente de vida, de mente, de profissão, né? Então, o nosso objetivo, em nome do Senar, é exatamente fazer isso. Então, vou encerrando mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Então, curta aí,
para dar aquele like e comenta se vocês gostaram desse episódio. Então valeu e até a próxima.